Chegamos aqui para mais uma aula. Eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa. E na aula de hoje a gente vai aprender uma peça muito simples, fácil de fazer. É uma ótima opção para fazer aí agora de presentinho, né, de Natal. E também já pensando na volta das aulas, né, nas peças escolares. É uma peça que é bem legal para vocês venderem. Olha só que linda! Por dentro, ela tem aqui os bolsinhos. Deixa eu colocar as coisinhas aqui pra vocês verem, gente. Olha só que legal. Cadê? Mostrei, cadê? Aqui, ó. Aqui é parte de dente. Tô colocando esse creminho porque a minha parte de dente não coube aqui, que ela é muito grandona, sabe? E aqui coloca um batom, coloca um trainer, um negócio assim que a mulher gosta. Aqui é escova de dente. Aí aqui nesse bolsinho, ó, eu coloquei um absorvente, uma paleta de maquiagem, um fio dental, entendeu? É um estojinho de higiene pessoal e também pode ser feito para levar para a escola, né? Deixar tudo guardadinho, tá certo? Mas antes de a gente começar essa aula, eu já quero convidar você a se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Dá uma olhadinha aqui embaixo, está escrito assim, ó, inscrito, ou se tiver escrito inscrever-se, você clica em inscrever-se para você se inscrever. E clica também no sininho e ativa lá, ó, receber todas as notificações. Que aí sempre que tiver aula nova de costura criativa, você vai receber aí uma notificação do YouTube para vir me assistir, tá certo? Então vamos lá. O corpo da nossa peça, a medida é 25 por 38. Então 25, deixa eu esconder o formiga para não confundir vocês. Ó, 25 por 38, tá? Se você for usar tricoline normal, você vai cortar esta medida de 25 por 38 uma vez no tecido principal, uma vez no tecido de forro e uma vez na manta. O tecido principal você vai colocar sobre a manta, passar o ferro e uma costurinha em toda a volta, tá? E agora eu vou mostrar aqui o que eu estou usando. Já vi os comentários aí, Aline, e esse material aí, o que é? Então vamos lá. Aqui eu cortei essa medida do corpo uma vez no tecido tricoline digital estruturado, ele já vem assim, gente, ele já vem estruturado e matelaçado de quadradinhos, olha só. Então, uma vez nele e uma vez o forro, ou seja, eu não preciso cortar a manta, tá? Então, esse é o material que eu vou usar hoje com vocês aqui para testar, para mostrar como é que usa. É um material novo, lançamento da Fabricarte, e chegou no meu site as estampas, né? Então, chegou essa semana, eu falei, eu quero mostrar para as meninas como é que usa, como é que é e o tanto que é prático, tá? Então ele já vem desse jeito, gente, ó. Ele já vem matelaçado, já vem estruturado. A estampa, ela é digital, tricoline 100% algodão, que deixa esse material ainda mais maravilhoso. Porque estampa digital, gente, é tudo de bom, né? A estampa fica maravilhosa. Então, esse é o material que eu vou usar. E aí, você usando ele, você vai usar dessa forma. Corta só ele e o forro, não precisa cortar a manta. Entendeu? Na peça pronta que eu deixei, eu usei esse de coração 3D. Olha que lindo, aqui dá pra ver o matelacê, tá vendo? Olha só. E é isso. Esse é o material lindo que nós vamos usar, tá bom? Então, aqui eu cortei essa medida do corpo, tá? Aí a gente tem o bolso de tecido. O bolso de tecido, que é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui para colocar as coisinhas. Então, esse aqui é o bolso de tecido que está na descrição a medida, tá? Então, para vocês entenderem. O bolso de tecido, a medida dele é 24 por 14 e também cortei uma vez no tricoline de forro, que eu tô usando aqui um linho, e uma vez também no material matelaçado. Ó, tá bom? Então, uma vez de cada medida do bolso de tecido. Aí agora eu tenho outro bolso, que é a medida diferente, é o bolso de tela. Que é essa telinha aqui que eu vou usar, tá? Este bolso de tela tem a medida de 25 centímetros por 10,5. Eu tô usando a tela vôlei, você pode usar plástico cristal, plástico translúcido, fazer de tecido também, se quiser, fica à vontade, tá? Eu tô usando essa telinha aqui.
Ela é bem prática. E a medida desse bolso, então, é essa. Bolso de tela 25 por 10,5. Ainda aqui, ó, sobre o bolso de tela, a gente vai precisar, junto com ele, deixa eu pôr só para vocês conseguirem enxergar. Um pedaço de zíper, tá? Pedaço de zíper de 27 centímetros. 27 centímetros de zíper. Dois pedacinhos de tecidinho para fazer viés, ou você pode usar o viés pronto. Cada um desse aqui tem 25 centímetros por 4, ó. 25 centímetros por 4, cortei 2 vezes para fazer o viésinho. E um cursor para o bolsinho de tela. Então, vou escolher esse aqui, cursor de florzinha. Olha só, para combinar com a minha estampa, né? E por último aqui, que a gente vai precisar do corte da aba, que é um tecidinho. O que seria essa aba, gente? É essa parte aqui, ó. Ó. Esse tecidinho, ele é só para deixar as coisinhas guardadinhas aqui. Por exemplo, se você pegar seu estojo de ponta cabeça, as coisas não cair, entendeu? Então, essa é a aba. A medida é uma vez no tecido 15 por 18, tá? 15 por 18. Uma vez só no tecido, certo? É isso que nós vamos precisar de materiais. Vou deixar aqui no cantinho. E temos o kit de materiais no site, exatamente com os mesmos materiais que eu vou usar aqui. Olha só que lindo, gente. Esse kit tá maravilhoso. O preço desse kit também tá excelente lá no site, viu? Comparado com o material que vai nele, maravilhoso. Então é o seguinte, no kit de materiais vai o tecido estruturado e matelaçado, tá? Vai o tecido de forro, vai a telinha vôlei, que ela tá escondidinha aqui atrás, vai zíper e 2 cursores decorados. Aqui nesse caso é de florzinha. E tem também o de coração, para vocês fazerem a peça de coração. Mesma quantidade, olha que combinação linda, gente. Mesma quantidade de materiais, só muda a estampa. Cada kit de materiais desse daqui, dá para fazer 2 estojos dessa aula. Tanto vai 2 cursores, o zíper, tudo para fazer 2 peças, tá? Como que faz para comprar? Acesse o site www.alinerogerio.com.br. O link está aqui na descrição do YouTube, para quem está assistindo no YouTube, para quem está assistindo no Instagram, o link está no meu perfil do Instagram, tá? Lá tem esses kits de materiais, para vocês fazerem a peça de hoje. E tem também os materiais avulso a partir de 50 centímetros, ó. Todos esses aqui é esse material matelaçado e estruturado que eu estou usando, tá? Então tem esse florido, todos são... Esses estampados são digital, tricolina digital. Tem esse florido, tem esse outro aqui lindo, que eu quero fazer alguma coisa com ele. Tem o de coração, né? Olha, o de coração. E aí tem esse de flor que eu vou usar na aula de hoje, que eu esqueci de pegar. E tem esses que é o linho. Olha só, gente, dá pra fazer ou composê, ou fazer a bolsa só com ele, também fica lindo. Esse aqui dá pra fazer masculino, então tem essas opções no site, tá? Pra vocês comprarem a partir de 50 centímetros, tá bom? Quem tiver interesse, já corre lá depois, já compra. Então é isso, pessoal. Vamos começar a costurar aqui a nossa peça, tá? Eu já vou começar pela aba, já tô com o tecidinho aqui na mão, né? Então já vou começar por ela. O que que eu vou fazer, ó? Aqui ela tem 18 centímetros e assim ela tem 15, tá? Então eu vou fazer a dobra dessa forma, tá? Então, aqui continuou com 15, só para vocês entenderem. Eu dobrei na largura de 18. Dobrei estampa de frente com estampa. E aqui eu vou só passar uma costura em cada lateral com um pé de máquina. Uma de cá e uma de cá. Ligar a máquina de costura, né? Senão ela não costura. Nossa amiguinha aqui, ó. A nossa Jack A4. Essa é a máquina que eu uso aqui nas lives, tá, gente? Então, aqui, ó. Só nas laterais. Certo? Uma de cá. Do outro lado. Aqui onde ficou essa parte aqui aberta, vai ser o que eu vou usar para virar pro lado direito. Acerta bem os cantinhos aqui para não ficar macetadinho.
Desvirou, aí a gente vai passar uma costura de meio pé de máquina aqui, ó, na beiradinha aqui, e aqui onde essa parte reta que tá aberta, você pode passar uma costura só pra deixar fechadinho, tá? Vai devagarzinho. Então pronto, ela ficou assim. Daqui a pouco a gente vai usar ela, tá? Essa é a abinha, vou deixar ela aqui do lado. Vou colocar em cima aqui, tá tudo voando. Né? Não dá pra me fechar a janela, porque senão dá eco. E não dá pra desligar o ventilador, porque senão eu morro de calor. Tá? Agora eu vou para o bolsinho de tela. Tá bom? Então vou pegar aqui a telinha. Essa é a tela vôlei. Tô usando essa cor meio pêssego, né? Acho que combinar aqui, tá? Rosinha, tá bom? Vou usar ela aqui então. Vou pegar um dos tecidinhos que eu cortei para viés, vou colocar a estampa do tecido de frente para a tela e vou passar uma costura com um pé de máquina. Aqui ficou um pouquinho grande o meu viés, vou cortar. Então, passou a costura, agora eu venho com ele e puxo aqui, ó. Lado de cá, aquele esquema, duas dobrinhas. Uma dobrinha, outra dobrinha. E passo a costura aqui nesse viezinho. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Agora eu vou tirar o calcador de uso geral, colocar o calcador de zíper. Que nós vamos costurar o zíper, gente. Aqui eu quero dar uma dica pra vocês, um trenzinho aqui pra gente fazer aqui nesse zíper, tá? O que nós vamos fazer? Vamos abrir um pouquinho o dentinho do zíper e já colocar o cursor, que eu quero fazer um acabamento nas pontinhas. Na primeira peça que eu fiz, que foi a que eu mostrei no início do vídeo pra vocês, ai, a luz aqui caiu. Coitado. Gente, tem que fechar o vidro, peraí. Tentando de dar conta. Olha, morreu. Misericórdia. Aí. Pronto. Cortei. Aí eu vou, aqui ó, cortei um pouquinho dos lados do dentinho e vou colocar o cursor. Como eu tava falando pra vocês, na peça que eu mostrei no início do vídeo, eu não fiz esse acabamento no zíper, que é aquelas duas beiradinhas aqui. Mas eu senti necessidade de fazer, porque na hora de fazer o acabamento em volta da peça, ficou pegando o dentinho do zíper, entendeu? Então eu vou fazer aqui, ó. Depois que você já colocou o cursor, muito importante, tá? Tem que colocar o cursor. Aí a gente vai diminuir o tamanho desse zíper aqui, ó. Vou cortar aqui e passo pra vocês, tá? Ele ficou com 20 centímetros, tá bom? Então ele ficou assim com 20 centímetros. E agora nós vamos pegar retalhinho de tecido. Eu não tenho aqui, deixa eu ver se esse aqui. Eu acho que esse aqui dá, ó. Eu vou cortar e passo a medida pra vocês, tá? Que é pra nós fazermos a pontinha do zíper. E na hora de fazer o acabamento fica bem mais fácil. Então aqui, ó, ficou 4 pedacinhos desse, no tamanho de 4 centímetros por 5, pra gente fazer acabamento. Nossa, que buzinaiada, vocês estão ouvindo? Eu vou fazer, eu acho, alguma coisa de Natal. Peraí. Então, 4 pedacinhos desse, a gente aqui vai fazer o acabamento
no nosso zíper. Como que a gente vai fazer? Um dos pedacinhos coloco estampa de frente pro dentinho do zíper. O outro eu vou colocar na parte de trás. A estampa do tecido de frente pro avesso do zíper. E ficou assim, ó. Tá? E aqui eu passo uma costura com um pé de máquina. Um pé de máquina, no caso, eu já tô com calcador de zíper, tá? Passou a costura, a gente puxa ele assim, ó. E passa mais uma costurinha aqui. E ficou assim, ó. Tá? A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Estampa da tirinha de frente pro dentinho do zíper. A outra de frente pro avesso. Passa uma costura aqui. Passou essa costura, eu puxo o tecido e vou passar outra costura. E ficou assim, ó, o zíper, tá? Aqui eu acho que ainda vai dar pra tirar a pontinha, vamos ver. Certo? O outro viezinho que nós temos aqui, ó, a gente vai colocar na parte do zíper. Do lado avesso do zíper, eu coloco a estampa do viezinho de frente pro avesso do zíper. Vou passar a costura aqui. Eu vi alguém perguntando se ainda tem rifa. Ainda tem, gente. Eu vou falar sobre ela daqui a pouco. Eu vou colocar um terceiro prêmio aí para poder vocês ficarem ainda mais animadas. Para a gente fechar essa rifa essa semana. Daqui a pouco eu vou mostrar o que vai ser. Aí, ó, pega esse viezinho, vem pro lado da frente fazer as duas dobrinhas. Eu tenho que apoiar aqui, porque senão não vai, ó. Uma, duas. E vou colocando o prendedor. A rifa, pessoal, ainda tem números. Eu acho que ainda tem uns 40 números. E eu quero fechar ela essa semana. Eu quero fazer o sorteio na sexta-feira, que é dia 22, eu acho, se eu não me engano. O que é o prêmio da rifa? O primeiro número sorteado vai ganhar uma máquina de costura, uma máquina doméstica nova. Vai ser enviado direto lá da Costura e Bordados para a casa da ganhadora, tá? O segundo prêmio, um kit de materiais. Vai tecido, zíper, uma bolsinha feita por mim. E eu estou acrescentando hoje um terceiro prêmio para animar vocês, para a gente fechar essa rifa. Tá? O terceiro prêmio vai ser 2 caixinhas da felicidade, que eu tô com ela aqui do lado, já vou mostrar pra vocês, tá bom? Ó, aqui, coloquei o prendedor no viezinho, tá vendo? Vou passar uma costurinha aqui na viradinha. Quem quiser um número da rifa, me chama no WhatsApp, o meu número tá na descrição aqui do vídeo no YouTube, tá bom? Então eu passei, olha só como é que ficou. Tá? Agora nós vamos pegar essa parte aqui de telinha e costurar aqui. Só que aqui a gente vai ter que marcar o meio bem certinho, tá? Então dobra aqui a telinha no meio e só vinca aqui, ó. Não dá pique aqui não, viu, gente? Porque aqui no viezinho, se der pique, vai desfiar. Só marca aqui. A telinha, ela é engomada, então ela marca bem certinho o meio. E também vou marcar o meio do zíper. Aqui seria o certo com uma caneta, né? Mas eu dobrei aqui, já dá pra mim ver. Pra quê? Pra ficar certinho aqui, ó. Meio com meio, tá? Então, marcou, centralizou, a gente passa a costura aqui. Cuidado com o cursor, aqui tá chegando perto do cursor, levanta o calcador e puxa o cursor lá pra trás, pra ele não me atrapalhar aqui. E ficou assim, ó. Aqui sobrou uma ponta, eu posso cortar. E olha. Então ficou desse jeito, ó, o acabamento do zíper, tá? Essa é a telinha vôlei, né, que a gente tinha mostrado pra vocês. E aí, a caixinha, ó, tem no site, gente, a caixinha da felicidade de tela vôlei, com 12 cores. 12 cores de retalho de tela vôlei. Cada um tem tamanho de 50 centímetros por 75 centímetros, tá? Então tem
essa caixa aqui com várias cores. E o terceiro prêmio da rifa vai ser isso, então, não estava incluso, viu? É hoje que eu estou incluindo. O terceiro número sorteado da rifa vai ganhar uma caixa da felicidade de tela vôlei e uma caixa da felicidade com 12 estampas. Ó, 12 estampas novas que chegaram de floral. Olha a coisa mais linda. Então vai essas duas caixinhas também, terceiro número sorteado. Além desses prêmios da rifa, gente, também tem uma aula online que todos os participantes ganham, certo? Então vamos aproveitar para a gente fechar essa rifa essa semana. Me chama no WhatsApp que o número está aqui na descrição para poder escolher seu número, certo? Então aqui, ó, o bolsinho de tela. Eu vou deixar ele de ladinho, vou usar ele daqui a pouco. E agora a gente vai aqui, ó, preparar o bolso de tecido. Então, peguei aqui o meu material, o forro, vou colocar forro de frente com tecido principal e vou passar uma costurinha aqui, ó, de meio pé de máquina. Já posso tirar o colocador de zíper. Tinha esquecido. Passa uma costura aqui. Passou a costura, coloco aqui, ó, o forrinho pra trás. Acerta bem, se quiser pode passar o ferro. Ó. Acertou? Aqui é onde a gente acabou de fazer essa virada aqui da costura, eu vou passar a costurinha de meio pé de máquina. Então, passou a costura aqui. Vou deixar ele aqui desse jeito e agora a gente vai montar a nossa peça. Super fácil. Pra montar, eu vou pegar aqui, ó, tadinho do meu forro todo amassado, mas vai assim mesmo. O material de forro, ó, só o tecidinho de forro, tá bom? O que eu vou fazer aqui? Vou pegar a minha telinha, que ficou menor do que o forro, meu Deus. Não é possível que eu não medi direito, gente. Vou ter que diminuir o... Ah, meu Deus, cortei a telinha menor. Mas não tem problema, vou ter que cortar então, vou ter que diminuir o tamanho da minha peça. Vocês seguem a medida que eu deixei pra vocês. Eu que dei bobeira aqui no tamanho da tela. Diminuir aqui uns 2 centímetros. Sei lá o que eu tava pensando. Aí. Ou eu cortei o corpo maior, deixa eu medir. Não, foi a tela mesmo. Então tá, ó, você pega seu bolsinho de tela, coloca aqui, ó, no cantinho, bem retinho, e coloca alfinete ou prendedor. Ainda não vamos costurar, tá? Vamos só fixar ele aqui. Presta atenção se o viezinho aqui tá retinho. Coloca aqui, ó. Um prendedor, outro aqui. Pronto, acho que já tá bom. Deixa eu pegar isso. Prendedor, nem é prendedor, alfinete, igual que eu vou pegar o prendedor. Aqui e aqui, tá? Só pra fixar. E aí, gente, essa partezinha aqui, ó, presta atenção. Essa parte aqui, onde nós vamos fazer aqui as preguinhas para guardar os produtos, essa pontinha dela, ela vai escondidinha aqui embaixo do viés, tá vendo? Ó, olha aqui. Então, escondi a pontinha aqui, presta atenção se está retinho, aí sim eu posso passar a costura aqui nesse viés do bolso e em volta na telinha. Então, essa costura que eu vou passar aqui no viés, ela já vai segurar essa pontinha de cá, já vai segurar e esconder, já vai fazer o acabamento aqui, tá? Olha que bonitinho que fica. Olha como é que fica o acabamento bem escondidinho. Aí aqui eu vou só passar aqui na lateral da telinha pra segurar. Pronto. Agora, nós vamos fazer a sequência dos bolsinhos aqui, gente.
Aqui não tem medida, sabe? Vai um pouco de noção, o tamanho que vocês querem deixar os bolsinhos, entendeu? Como é que eu fiz a minha primeira peça? Fiz assim, ó. Aqui eu deixei um bolsinho, ó, mais ou menos da largura do meu dedo, tá vendo? Nesse bolsinho aqui dá pra colocar batom, gloss, essas coisas, entendeu? Então eu faço isso aqui, ó, vejo aqui certinho o tamanho que eu quero. E aqui eu vou passar uma costura, tá? Ó. Então vê certinho o tamanho que você quer. Retrocesso aqui em cima, tá? Porque senão tira e põe produto daqui, ele vai descosturar, tá? Então cada bolsinho que a gente for costurando, a gente vem e passa no retrocesso. Então eu fiz assim, ó. Esse primeiro bolsinho ficou com essa folga. O segundo, eu vou até pegar o meu... Cadê? Onde que eu deixei? Batom. Aqui, ó. Se quiser, vocês podem fazer isso também. Pega o produto, né? E mede aqui, ó. Mede. Pra vocês terem uma noção do tamanho. Ele cabe aqui também, ó. Tá vendo? Então eu fiz assim. Eu fiz 2 menorzinhos. Vou tentar esticar. Fiz 2 menorzinhos. Aqui então eu vou fazer mais um menorzinho. O terceiro que eu vou fazer, ele vai ser mais largo. Que é pra pôr a pasta de dente. Ou um cremezinho, né? Esse produto meu aqui mesmo que eu pus, ele é um hidratante. E ele é o mesmo tamanho da pasta de dente, tá? Então esse terceiro bolso que eu vou fazer, ele vai ser maior. Pra poder colocar algo assim maiorzinho. Então eu venho aqui e dou uma folga maior, ó. Tá vendo como é que ele já tá com essa folga maior? Então não precisa todos os bolsos serem do mesmo tamanho. E dá pra guardar produtinhos, né? Olha só, então como é que ficou o tamanho desse, ó, tá? E o último aqui eu vou fazer ele pequenininho, que é onde vai a escova de dente. E aqui, ó, eu já, tá vendo essa beiradinha? Está sem acabamento, eu dobro 1 centímetro pra dentro e faço isso daqui, ó. E aqui eu passo a costura. Essa é a parte certinha que tem que sobrar para a aba, tá? Essa parte de tecido que sobra é a parte da aba, tá bom? Então aqui, ó, dobrei, dou a folguinha e passo a costura aqui. Retrocesso. Então ficou assim, ó. Pode usar, se vocês quiserem, gente, a ideia. Vocês podem fazer os espacinhos menorzinhos e fazer mais bolsinhos para guardar pincel de maquiagem, por exemplo. Dá para fazer uma peça porta-maquiagem, aí vocês vão diminuindo, dá para fazer acho que até 8 bolsinhos estreitinhos para colocar pincel, tá? Aí fica a critério de vocês. Então essa parte aqui, ó, está pronta. O que a gente vai fazer aqui agora? Aqui embaixo, ela não pode ficar desse jeito, aqui a gente faz preguinhas, ó. Ó, a gente põe a mão assim, tá vendo? Fez a dobrinha, eu vou passar aqui e mostrar pra vocês. No outro a mesma coisa. Já vou mostrar de pertinho, tá? Vou mostrar esses dois, vou mostrar. Ó. Tá vendo aqui? Eu apertei e passei a costura, ó. Apertei assim e passei a costura pra ficar bem alinhadinho. Porque se você pegar aqui e vir costurando, ele vai só jogando pro lado, fica feio, então não fica legal. Então você ajeita aqui no meio, aperta pra fazer uma preguinha. E passa a costura. E pronto, ó. Aí ficou assim. Ah, que bonito, gente. Ó, que lindo. Agora, aqui em cima é onde vai aquela aba. Ó, lembra que a gente fez? A abinha. Ela vai bem aqui, ó. Centraliza bem. Ela vai aqui pra proteger os produtos. Então, aqui, posicionou, só vai passar a costura. Centralizar aqui. Pronto, entendeu? Deixa eu colocar minhas coisinhas aqui pra gente ver, ó. Esse maior pode pôr o creminho ou o escova de dente. Aqui nesse primeiro, esse é um aparelhinho de depilação, gente. Não sei se vocês já viram, ó. Eu gosto muito dele. Aí eu boto ele aqui. E aqui no último pra pôr escova de dente, que eu esqueci de trazer a escova. Então, ficou bem certinho, tá?
desse jeito que eu mostrei pra vocês, para colocar produtos de uso pessoal. Como eu disse, se quiser para colocar pincel, vocês vão diminuindo o tamanho dos bolsinhos. Aí a abinha fecha aqui, tá vendo, ó? E aí você fecha, ainda não tá pronto, é só pra demonstrar. Aí você fecha aqui e fica protegidinho aqui os produtos, tá? Tá linda essa combinação, gente, ó. Tá dando pra babar aqui em cima. Olha que lindo que ficou. O rosé com esse floral ficou um espetáculo. Basicamente, tá pronto. Agora a gente vai fechar aqui no nosso tecido principal. Sem viés. Ah, Aline, eu quero fazer com viés. Como é que eu faço? Aí você vai fazer o seguinte, ó. Você vem, coloca o seu forro aqui do lado avesso. Tem que cortar a beiradinha aqui que ficou a mais. Passa uma costura em toda a volta e coloca o viés em toda a volta. Se você quiser fazer com viés. Mas aqui, como eu queria uma peça para iniciante, né, para quem está iniciando na costura criativa, aproveitar para fazer, porque é uma peça fácil, né, gente? O que vocês acham? Então, eu vou fazer sem viés, tá? Aqui eu vou tirar esse excesso aqui da minha parte principal. E bora finalizar. Esse tecido tem sentido a estampa. Então, vamos lá, ó. Como que tem que ficar essa aba? Porque eu tenho que tomar cuidado para minhas florzinhas não ficar de ponta cabeça, né? Então, ela tem que fechar assim, ó. Tá? Tem que fechar assim. Ok? Então, eu sei que essa parte aqui onde as florzinhas estão em pé, ela tem que ir de frente com essa parte aqui que tem a sobra de tecido que é da aba. Deu pra entender? Assim, ó. Tá? E aí, quando ficar pronta, a aba fica com as florzinhas certinhas. Colocou frente com frente. Se o teu material não tiver sentido, não tem problema. Aqui, aí vocês podem colocar de qualquer jeito. Aqui o de coração também tem sentido, então eu segui a mesma lógica, ó. Aqui, que é onde tem a sobra de tecido, é onde eu coloquei frente com frente os coraçõezinhos na posição em pezinha, entendeu? E aí ficou certinho, ó. Tá? Então, posicionei do jeito que tem que ficar, vamos colocar prendedor ou alfinete em toda a volta, pra finalizar, certo? Ai, ficou lindo essa combinação, gente. Eu tava tão na dúvida de qual que eu ia usar. Quando chegou esse material pra mim, lógico que na hora que eu bati os olhos, bem mineiro mesmo, né? Bati o olho no tecido de coração, falei, bom, o primeiro que eu vou usar vai ser de coração, que tá um espetáculo, né? Aí depois fiquei pensando, e agora, qual que eu vou usar pra fazer na live? Aí fiquei vendo qual combinava e tal, aí acabei decidindo nessa combinação aqui, que ficou lindo demais, lindo. E aí eu quero fazer mais coisa com esse matelacê para vocês verem. Quero fazer uma bolsa. Vou ver se eu faço na quarta-feira uma bolsa com ele, tá? Colocou o prendedor, o alfinete da volta, a gente vai verificar a medida de cabo, está tudo presinho, tá? Vamos passar uma costura com um pé de máquina em toda a volta. Aqui, onde é a aba, a gente deixa uma abertura aqui de uns 10 centímetros sem costura para poder desvirar a peça, tá? Então, aqui, ó, a margem que eu vou usar é um pé de máquina. Essa máquina que eu uso nas lives é a Jack A4, para quem fica na dúvida. E se vocês procuram indicação para comprar a sua máquina de costura, procure pelo Maurício Armindo da Costura e Bordados. Ele vende na loja presencial lá em Limeira e também vende online pelo site ou pelo WhatsApp e envia para todo o Brasil, tá? Ele é o meu parceiro de máquinas. Comprando com ele dizendo que foi minha indicação, você ganha 5 dos meus projetos de aulas pagas. Então, aqui, ó, eu tô chegando já na aba novamente, prestar atenção para deixar a abertura aqui, tá? No dia que eu sou lesada, passo direto, fecho tudo. Já fiz muito isso. Vira do outro lado, ó, ainda bem que tem que virar do outro lado. Ó, tá vendo o que eu falo? Vira do outro lado? Olha só, dobrou aqui essa parte.
e não pegou, entendeu? A gente vem aqui, desmanchador de cobre, né, minha filha? Aí. Pronto. Pronto. Pronto, tudo costuradinho. O que a gente vai fazer aqui para poder desvirar? Como é uma peça toda quadrada, em cada esquininha eu vou fazer um corte na diagonal assim, ó, para não ficar aquele cantinho pelotado, sabe? Cuidado para não cortar a linha, tá? É só material que a gente tira. Aqui ficou a sobra de tela, vou cortar também. E aqui na parte da aba, a gente vai fazer aquele esquema. Quem já viu aula minha assim, que já conhece, ó. Eu corto as beiradinhas só onde tem costura. E onde não tem costura, eu deixo maior. Eu vou aproximar aqui na câmera para vocês verem. Ó, tá vendo? Eu cortei aqui e cortei aqui, ó. E aqui onde vai ficar a abertura para desvirar, eu não corto, porque isso aqui vai ser o acabamento de dobra, certo? Então, fez todo esse cuidado aí, né? Esse acabamento, a gente vai virar para o lado direito. Aí aqui o que eu faço? Ó, eu venho aqui, eu vou encontrar a pontinha do outro lado, ó. E vem e vira com a pontinha primeiro. Aqui, ó, você pode amassar. Eu sempre faço isso para a manta dar uma amaciada pra gente conseguir desvirar. Depois a gente vai passar o ferro e vai ficar tudo bem. Né? E aqui com cuidado. Essa é aquela parte que é maior cuidado. Senão a gente fica morrendo de pressa, aí você vai puxando de uma vez para desvirar rápido e rasga quebradinha, e o acabamento não fica legal. Então é bem devagarzinho mesmo. Pronto, virou toda. Aí agora a gente vai acertar os cantinhos. Aqui vou com a unha mesmo. Se você tiver a unha curtinha, você vem com a pontinha da tesoura. Mas com cuidado, tá? Acertando os 4 cantinhos, ó. Pra ficar bem certinho. Pronto, virou ela toda. Vai passando a mão, pode passar o ferro também, se quiser, né? O ideal é passar o ferro. Aqui ainda não tenho tomada pertinho de mim, então não vou passar o ferro. Mas aí vocês passam o ferro. Aqui nessa abertura a gente vai dobrar as pontinhas, por isso que eu gosto de deixar maiorzinha, né? Conforme eu falei pra vocês, não cortar essa parte. Porque é exatamente o que vai dar essa dobra de acabamento, ó. Dobrou pra dentro, já tá retinho, entendeu? Coloca aqui o prendedor. Pronto, ó. Aqui passa bem a mão ou o ferro que você for usar. Essa aba, presta atenção, que ela fica assim, ó, ela tem que vir pra dentro, tá? Ela tem que ficar assim, ó. Se você quiser, coloca o prendedor aqui também, ó, na onde tá a aba, só pra você não esquecer e costurar ela aberta pra fora, tá? Porque o lugarzinho dela é aqui. Fez isso, a gente vai alargar o ponto da máquina, coloca lá no máximo, a minha vai até o 5, porque aqui é uma costurinha de acabamento. E vamos passar uma costura na beiradinha, em toda a volta. E aqui, principalmente, né, para poder fechar essa abertura, certo? Vou começar aqui, ó. Com
a largura do ponto maior, né, mais larguinha, essa costura você faz bem tranquila, porque é um acabamento que fica um pouco mais grossinho, né? Então, você alargando o ponto, você não tem aí, não tem perigo da máquina ficar batendo. Máquina doméstica faz muito isso, fica fazendo aquele barulhão, sabe? Ou quebrar agulha, né? Então, vai costurar a parte mais grossa, assim, fazer esse tipo de acabamento, por exemplo, você usa a largura do ponto maior. Que aí você não vai ter problema. Aqui eu vou passar a costura na aba, onde está aquela abertura. Eu vou costurando devagarzinho. Vou tirando o prendedor. Pronto. Agora aqui eu vou passar onde está a abinha, né? Que são esses outros dois prendedores aqui que eu coloquei. Só para não ter perigo da aba sair para fora e eu costurar errado, né? E é sobre isso, né, gente? E pronto. Pronto, aí vocês vão passar o ferro, né? Deixar ela bonitinha. Ó como é que ficou aqui, ó. Olha, cursorzinho, belezinha. E aí vocês vão colocar o botão, tá? Como é que é a dobra aqui, ó? Dobrou aqui e dobrou aqui. Certo? Então a dobra ela é assim. Preste atenção na hora de marcar, gente, porque ela é toda quadrada, para não ficar assim, ó. Pontinha aparecendo. Não pode, tem que ficar retinha. Então por isso, na hora de marcar para colocar o botão, você vira ela para você, né? Então vou virar ela para mim, para não ficar aquele trem torto. E presta bastante atenção, então, nessas pontinhas aqui de dentro, tá? Posicionou, viu que tá certinho, tá retinho, aí você vai marcar. Coloca um botãozinho de cá e um de cá na aba, tá? E aí depois, você, com esse botãozinho que já colocou, você marca aonde vai estar encostando aqui e aqui, para colocar aqui também. Marcou, você vai abrir o bolsinho para poder colocar o botão. Você não coloca por cima do bolsinho, porque senão você vai invalidar esse bolsinho, não vai servir para nada, tá? Aqui eu vou mostrar na outra, que dá para vocês verem. Aqui eu coloquei o botãozinho de plástico mesmo, tic-tac, ó. Um em cada pontinha da aba. Ó, por dentro. E aí, depois que eu coloquei esse, eu medi certinho, retinho, posicionei aqui, marquei e coloquei por dentro do bolso. Aqui dá pra ver ele aqui, ó, tá vendo? Por dentro do bolso. E é isso. Tcharam, tcharam. Deixa eu colocar aqui um alfinete. Um finete ou um alfinete? Porque aqui em Minas nós encurta tudo, né? Alfinete. Eu tava vendo um meme esses dias na internet. Quem que é de Minas Gerais, gente? Vamos ver se tem alguém de Minas. Eu tava vendo um meme. Aqui em Minas a gente fala assim, ó. Oxi, o que eu tô fazendo de errado, Jesus? Tentando ativar os comentários. Aí. Você vai se despedir da pessoa, né? Aí você vai falar: tchau, fulano. Vai com Deus. Aí o fulano responde: fica com Deus você também. O certo é assim, né? Aí, aqui não. Ou é pessoalmente, às vezes eu tô no telefone com a minha mãe. Ah, então tá bom, com Deus. Aí o outro, com Deus também. A gente encurta, né? A gente encurta um pouco as coisas pra lá. Olha que bonitinho que ficou, gente. Lindinho. Depois eu vou pôr o botãozinho pra tirar foto. Gracinha que ficou. Esse tecido ficou maravilhoso. A posição da florzinha ficou certinha. A Cidinha é de Minas, Santa Rita do Sapucaí. Não é assim, Cidinha? A Fabiana é São João da Boa Vista, pertinho de mim. Não é assim, gente? Com Deus também. Finete, é finete. Aí você vai falar, alfinete. Não, alfinete é mais. A gente vai encurtando as palavras. Então é isso, gente. Ficou assim a nossa peça linda, fácil de fazer.
O valor de venda que eu deixo para vocês venderem essa peça é de 45 a 50 reais, avaliando sempre o valor que você paga aí no material, na região que você mora, tá bom?